Oi, eu me chamo Suzy e vim trazer meu feedback sobre o curso que eu tô fazendo com a Débora de tarô. Dizer assim, primeiramente, que para mim é muito importante, a coisa que mais é importante no curso, para eu escolher, né, é a praticidade e a flexibilidade, né, de poder fluir de acordo com o que eu acredito, com o que eu vivencio, com minha experiência. Quando é uma coisa muito engessada, aquela coisa muito de livro, eu tenho mais dificuldade. Então, eu sempre tive muito interesse no tarô, mas sempre fiquei ali mais afastada, porque quando eu pensava assim, tanta coisa para ler, para estudar, não dou conta, né? E aí, quando eu vi a proposta da Débora, já me cativou no início, e quando eu fui fazendo as aulas, assistindo, nossa, de uma forma muito leve, muito prática, muito dinâmica, porque eu vou escutando ela, a experiência dela, e vou trazendo também para a minha vida, né? Então, as conexões que eu vou fazendo já vai me facilitando muito a compreensão, né, de cada carta e de como trabalhar com tudo isso. Uma experiência incrível. Gosto muito, gostando muito. E tô aqui para falar esse feedback da praticidade, né, do conteúdo, das conexões, e indicar, né, para quem busca por esse ponto também específico de ser tranquilo, leve. Sim, você encontra esse curso da Débora. Oi, gente, essa aula é sobre como escolher o tarô, mas antes da gente chegar no tarô, eu quero falar primeiro sobre oráculo, para que fique muito claro o que é um oráculo, o que é o baralho cigano, o que é o tarô, e vocês nunca mais se confundam na hora que decidir comprar algo achando que é uma coisa e na verdade é outra. Então vamos lá. Oráculo, gente, é todo o recurso que a gente utiliza para compreender a nossa realidade a partir da nossa relação com o que a gente entende por espiritualidade, ou o todo, ou o universo, enfim. A gente vai querer respostas que estão dentro desse âmbito aqui da realidade sensível, mas a gente vai buscar essas respostas se conectando com uma realidade invisível. Independente se você entende essa realidade invisível como universo, Deus, enfim, anjos, ou o todo, ou o campo morfogenético, enfim, independente da maneira como você compreende isso, você está buscando respostas no invisível para lidar com o concreto aqui, com o visível, com o que a gente pode aprender através dos sentidos. Ao longo do tempo, os seres humanos foram utilizando, foram desenvolvendo vários recursos diferentes, e a gente chama esses recursos de oráculos. Existem os oráculos com as cartas, existe a bola de cristal, existe, por exemplo, as runas, existem os búzios, enfim, existem vários tipos de oráculos. Mas, dentro dessas várias possibilidades aí, a gente tem as cartas, e dentro do universo das cartas, a gente também tem vários tipos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá. Dentro dos oráculos, que são as cartas, a gente vai ter várias possibilidades. Eles podem vir de uma forma mais temática, como por exemplo o tarô, desculpa, o tarô não, as cartas xamânicas. A gente pode ter, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, as cartas do caminho sagrado. Então já vai ser outro oráculo aqui, ó, que vai ser explicado dentro desse livrinho. A gente vai ter o baralho cigano e a gente vai ter o tarô, que é esse tarô de 78 cartas que a gente vai trabalhar até o final da semana. Então, existem vários tipos de oráculos dentro do universo das cartas. Significa, então, que o tarô é um oráculo, o baralho cigano é um oráculo, então as cartas xamânicas são oráculo, as cartas do caminho sagrado são oráculos, e existem vários outros oráculos, gente, como, por exemplo, o oráculo dos anjos, o oráculo da criança interior, o oráculo, enfim, outro oráculo dos anjos aqui para vocês verem, ó. Existem vários. O que significa isso?
que existem vários recursos dentro das cartas, o universo das cartas, existem várias possibilidades para a gente se conectar com o universo, com o todo, com o campo morfogenético, enfim, aquilo que você acredita, para obter respostas para a nossa vida, para a nossa realidade. A gente vai obter essas respostas sempre jogando essas cartinhas aqui no aleatório e vendo o que é que vem pra gente. Olha o que é que vem. Consciência. Então, eu não escolhi isso, tá? Então, veio aqui a consciência pra gente. Então, a gente vai ter uma resposta que vai falar sobre a questão que a gente está trazendo naquele momento. Cada um desses oráculos vai ter uma forma diferente. A pessoa desenvolve, uma pessoa específica decide desenvolver um oráculo, que ela vai colocar várias palavras, ela vai se conectar com os anjos ou com o conhecimento sobre xamanismo que ela tem, enfim, assim, tem várias possibilidades. Então, dentro desse universo das cartas, já deu para entender aqui que tem vários tipos de oráculos, né? Vários, que já mostrei vários para vocês. Vou deixar agora só esses dois aqui. O tarô cigano, que possui 36 cartas, e o tarô tradicional com 78 cartas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos dessas duas possibilidades com cartas aqui. O tarô cigano, gente, tem 36 cartas e é conhecido também como Lenormand. Então, vamos lá. Tem aqui um exemplo de baralho cigano. Tem aqui outro exemplo de baralho cigano. Se você for ler aqui, ó, Lenormand, tá vendo? Lenormand. Existe aqui outro exemplo de baralho cigano, Lenormand. Quando você vai procurar uma tradução que está no Brasil aqui, né, português, normalmente o que você vai encontrar é baralho cigano mesmo. Mas quando você vai procurar fora do país, se você colocar baralho cigano, você não vai encontrar. Mas se você colocar Lenormand, você vai encontrar. Então, esse oráculo aqui, gente, tem, ó, 36 cartas. Tem imagens bem claras aqui, ó. A lua, o homem, a torre. Então, aqui, bem simples, bem diretas. 36 cartas. E existe o nosso tarô tradicional, que é esse aqui. E é com ele que a gente vai trabalhar, mas eu quis dar para vocês alguns exemplos. Então, vocês percebem que tudo que a gente está falando aqui é oráculo, só que a gente agora está no universo das cartas, e dentro do universo das cartas a gente tem oráculos temáticos, mas a gente também tem o tarô tradicional e também tem o baralho cigano. Pronto, então, acho que já ficou claro até aqui. E agora a gente vai falar do nosso tarô, finalmente. Vamos lá. Gente, existem vários tipos de tarô também. Vou até colocar ele aqui e vou trazer outros exemplos para vocês. Mais um aqui e mais um aqui. Vou até colocar ele viradinho aqui também. Existem vários tipos de tarô. Esses aqui são os mais tradicionais. O tarô surge nas cortes italianas. Os primeiros relatos do tarô, como a gente conhece hoje, estão lá relacionados às cortes italianas, então o tarô mais próximo seria esse aqui. Porém, o tarô de Marsella ficou muito conhecido. Ele também é baseado nesses tarôs antigos lá italianos, eles são parecidos, mas ele ficou bem mais conhecido, foi bem mais difundido. Então, olha só, o tarô de Marsella, seguindo aqui o tarô italiano, os arcanos maiores, que eu vou explicar para vocês depois o que são os arcanos maiores e os arcanos menores, mas vamos lá. Os arcanos maiores, que é aquele que vai do 0 ao 21, do louco ao mundo, ele tem ilustrações bem diretas. Aqui é um exemplo de um arcano maior, por exemplo. Tem ilustrações bem fáceis de compreender. E também o exemplo da corte. Esse aqui, por exemplo, é um rei, esse aqui é um cavaleiro. Então, a corte também é desenhada de uma maneira bem clara. Porém, quando a gente vai para os arcanos menores, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Procurar os arcanos menores do Ás ao 10, a gente já tem aqui uma diferença. Por exemplo, nós temos aqui esses 6 de copas. Então, a gente vai contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 copas. Então, a gente consegue identificar que é um 6 de copas. Porém, a imagem dele não é tão simples de interpretar. A
A gente não consegue, olhando assim de cara, entender qual o significado dos 6 de copas, certo? A mesma coisa nos tarôs aqui italianos, que inclusive foram inspiração para o tarô de Marselli. Então vamos lá para os tarôs italianos. A mesma coisa, a gente tem aqui, ó, na corte, os desenhos mais bem elaborados. Mas quando a gente vai pro Ás ao 10, olha só a diferença. Fica bem mais desafiador de compreender. Então, a gente tem um 6 aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5. Não, tem um 9, que é errado. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 9 de ouros, essas moedas. Então, a gente consegue entender isso. Mas, enfim, o que é o 9 de ouros? Como é que eu sei o que é o 9 de ouros? Olhando aqui rapidamente, eu não consigo entender, eu não tenho mais elementos que possam me ajudar a entender o que significa o 9 de ouros. Já o tarô de Waite, que surgiu depois, bem depois desses tarôs aqui, ele vai ter essa diferença. Por quê? Porque nos arcanos maiores eu vou ter ali as figuras tradicionais. Aqui na corte também vou ter os desenhos aqui, ó, bem representados. Aqui é um pajem de copas e aqui é um pajem de paus. Não, são 2 páginas aqui. Mas quando a gente vai para os arcanos menores, a gente tem representações que ficam mais claras na hora de interpretar essa carta, certo? Então, isso é interessante para quando a gente está iniciando os nossos estudos. No meu caso específico, eu comecei com o tarô de Marselli, mas comprei esse foi o meu primeiro tarô de Marselli. Comprei o livro, fui estudando cada símbolozinho desse, mas depois de estudar ele, eu comecei a me interessar pelo tarô de Waite e hoje é o tarô que eu mais utilizo, inclusive utilizo na minha mentoria para dar aula sobre tarô. Então, quando eu vou recomendar para as minhas alunas comprarem um tarô, eu recomendo o tarô de Waite, porque na hora da gente interpretar ali os arcanos menores, não vai ser tão desafiador olhar uma carta como essa, que olhar a gente uma carta bem mais abstrata, certo? Então, essa é a minha recomendação. Mas eu tenho mais coisas para falar sobre o tarô de Waite, então, só um instante. Voltei com outros decks. Então, gente, o tarô de Waite virou uma referência no mundo do tarô e ele foi dando origens a outros decks que tem ele como inspiração. Então, por exemplo, ele fez algumas mudanças em relação ao tarô de Marselha. Por exemplo, no tarô de Marselha, o 8 é a justiça. O Waite coloca o 8, a força, e deixa o 11 com a justiça. Então, ele faz algumas diferenças. Mas isso tudo a gente vai aprofundando quando a gente vai conhecendo melhor essas cartas, vai aprofundando os nossos estudos. Por aqui, eu só queria deixar para vocês essas informações. Ele faz algumas diferenças e os tarôs que vêm depois dele vão seguir, a sua maioria, pelo menos, a referência do Waite. Então, quando a gente pega um tarô como esse, vocês vão ver que as ilustrações, ó, são bem modernas, percebe? Que tudo feito no computador e tudo mais. Ele tem a referência desse tarô aqui tradicional. Por isso que eu vou utilizar, eu gosto de utilizar esse tarô aqui, mas gosto de mostrar nas minhas aulas outros decks, para a gente ver as relações, as diferenças entre esses decks. Porque existem determinadas coisas que vão ser iguais, mas alguns detalhes, alguns elementos que vão mudar. Então, eu gosto de mostrar várias possibilidades. E aqui, tem esse tarô aqui, que é, nossa, um dos preferidinhos hoje em dia. Muita gente gosta muito desse deck aqui, se apaixona quando vê. E ele é bem moderninho, digamos assim. Ele tem as cartas bem contextualizadas com a nossa realidade. Eu acho bem interessante isso. Olha só, o rei de ouros aqui é um senhorzinho bem descontraído aqui, sorrindo dentro de uma biblioteca. Não tem tanto a mesma percepção aqui
olha só, mais antiga do tarô de Waite original. Olha aqui, é o mesmo rei. Esses dois aqui. Percebe a diferença? Esse aqui é bem mais clássico, dá uma referência aí, nos leva mais a contextos mais antigos. Então, gente, dentro de todas essas possibilidades aqui, eu recomendo a gente estudar por esse deck e ir conhecendo outros decks na medida em que a gente vai aprofundando os nossos estudos, tá bom? Então, é isso. Sobre tarô, vou colocar aqui para vocês, sobre tarô, eu recomendo que a gente utilize, a gente comece os nossos estudos com o tarô de Waite. É o tarô que tem 78 cartas, não é o baralho cigano, não é um outro oráculo temático. Como é que a gente identifica? Como é que a gente sabe a diferença entre um oráculo aqui temático, ó, e o tarô? Para ser um tarô, eu preciso que ele tenha 78 cartas, que ele tenha a divisão entre arcanos maiores e arcanos menores, que ele tenha os 4 naipes. Então, naipe de copas, ouros, naipe de espadas e naipe de paus. E que ele tenha as cartas da corte. O valete ou o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Se não tiver qualquer uma dessas cartas, a gente não considera tarô. Ou existem alguns tarôs, mais umas versões diferenciadas, assim, que colocam, por exemplo, o tarô celta que eu tenho ali, ele coloca ao invés do pajem, ele coloca a princesa, porque as mulheres tinham um lugar bem importante, né, na sociedade celta. Então, ele não coloca o pajem, ele coloca a princesa. Algumas modificações dessas são possíveis, mas no mínimo, gente, 78 cartas precisa ter para a gente identificar como tarô. Então, se a gente tem um oráculo que tem, sei lá, 50 cartas, tem menos ou mais que 78, a gente já não tem um tarô completo. Ou a gente tem coisa sobrando aí, ou tem coisa faltando aí. Então, é isso. Algumas dicas aí para vocês identificarem como, se o oráculo que você está vendo ali, aquele oráculo que é uma carta, se ele é um oráculo temático, se ele é um tarô, se ele é um baralho cigano, certo? Eu espero que essa aula tenha ficado clara para vocês, que vocês gostem, tenham percebido essas diferenças, e é isso. Eu vou escrever aqui um esqueminha para vocês para terminar essa aula, só para ficar mais claro ainda para vocês. Então, gente, para ilustrar, eu trouxe para vocês aqui, ó, desenhadinho. Então, vamos lá. Os oráculos. Existem as cartas, existem as runas, a bola de cristal, os búzios, enfim, vários outros oráculos que a gente desenvolveu. Ou existe a nossa intuição também. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas nós somos um oráculo. O que significa isso? Que a gente também consegue perceber o universo sem precisar, inclusive, de nenhum recurso. A nossa intuição nos faz ter essa possibilidade, né? Nós sermos um oráculo. Mas vamos lá. A gente tem essa possibilidade. Então, existem as cartas, existem as runas, a bola de cristal, os búzios e existem vários outros oráculos. Aqui foi só para dar um exemplo. Dentro das cartas, a gente tem as cartas temáticas, os oráculos temáticos, que são os anjos, as cartas xamânicas. Exemplo aqui, ó, o oráculo do pão. Outro exemplo aqui para vocês, ó, saberes sistêmicos para as mães, enfim, vários oráculos, certo? Tá aqui tudo dentro desse oráculo, dentro das cartas, dentro desses temas aqui. Existem vários, dezenas, talvez até centenas, enfim. Tarô, ele tem 78 cartas. Pode ser o tarô de Marcélia, como eu mostrei para vocês aqui. Pode ser o tarô de Waite, como eu mostrei para vocês aqui. Pode ser baseado no tarô de Waite, mas ser mais moderno, como os videntes da luz aqui. Pode ter, por exemplo, aqui outro exemplo, o Telema, que é esse aqui. Várias possibilidades de tarô. Então, mas de qualquer forma, o tarô tem 78 cartas. Então, vamos lá. Baralho cigano é um outro exemplo. É um oráculo, é carta, baralho cigano. Já mostrei para vocês aqui, ó,
Esse aqui é temático com tema de conto de fada. Esse aqui é com tema de fadinhas. Tá vendo? Então, vamos lá. E existem as runas, bola de cristal, búzios, enfim. Basicamente, gente, eu trabalho com os oráculos que dizem respeito aqui às cartas. Então, quando eu vou fazer um atendimento com tarô, às vezes eu uso só o tarô, às vezes eu junto ele com o baralho cigano, às vezes eu junto ele com um outro oráculo temático. Vai depender do meu atendimento, do momento, certo? Então, eu acho que aqui ficou mais claro. Eu fiz esse desenho aqui, ó, porque somos nós aqui, dentro desse universo todo aqui, e a gente pode se conectar com o universo, ter percepções que não precisam de nenhum recurso, mas existem as possibilidades da gente ter as percepções desse universo através desses recursos. Ou seja, para a gente compreender melhor a nossa realidade, a gente trazer esses recursos aqui. Pode ser só através da intuição, mas se a gente quiser ter um pouco mais de clareza, que às vezes a gente duvida, né, da nossa intuição, a gente busca os oráculos. E, gente, quando vocês estão atendendo alguém, quando a gente está atendendo alguém, é muito comum que a gente atenda uma pessoa, a pessoa diz assim, nossa, é exatamente isso que eu sinto, é exatamente dessa forma que eu estou pensando, porque o oráculo só está fazendo o quê? Essa conexão. Ele só está sendo um recurso para trazer à tona aqui algo que a pessoa já sabia, mas que ela agora está vendo com clareza, está vendo que outra pessoa também sabe, né? Porque os oráculos estão mostrando, eles estão dizendo, porque a gente está relacionado, está tudo relacionado dentro desse grande universo. Tudo é energia e tudo está se relacionando dentro desse grande universo. Então, os oráculos também. Eles vão ser só um recurso para mostrar com mais clareza essas nossas percepções que a gente já tem através da intuição. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês. E se tiver alguma dúvida, vocês me falem, tá bom? Um beijo e até mais!